Bom dia, meus irmãos. Hoje é a nossa primeira aula do ano 2025. O tema, vocês estão vendo, o mês de janeiro, fortalecendo a intimidade. Fortalecendo a intimidade conjugal, tá certo? E a gente quer passar algumas dicas para vocês a respeito deste fortalecimento, de como alcançar. Nosso calendário anual, nossos irmãos Gilson e Daniel colaram no quadro, vocês podem acompanhar a programação, tanto dos casais, como também das outras áreas, tá certo? Como eu falei para vocês, são algumas dicas de fortalecer a intimidade, aí orando juntos, buscando, estudando, servindo. Não vai existir um texto explícito, direto, que diz assim: marido, mulher, orem juntos. Não existe um texto explícito que diz: marido, mulher, orem pelos filhos. Na verdade, a Bíblia, ela traz um ensino para nós e nós aplicamos. Ela não foi escrita para todas as áreas do ser humano. Exemplo, bebê. Tem aqui uma relação de como você deve tratar o bebê. Adolescente, uma relação. Jovem, adulto, solteiro, solteirão, viúvo, casado, não é? Casado tem, não é? Mas se você perceber, não tem muita coisa em relação ao conteúdo total, apesar que tem um bom conteúdo. Então nós pegamos o texto e nós aplicamos. Me foi dado um texto para trabalhar, então eu vou trabalhar um pouco em cima do texto que foi dado, que é Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, mas eu fiz questão de pegar um pouquinho antes. Então, Eclesiastes 4, de 7 a 12, eu vou dar uma pincelada, e daí a gente vai entrando em alguns casais, para a gente ter a ideia de como podemos orar e estudar a palavra juntos. Porque, na verdade, a pessoa com quem você... eu diria que isso é um pensamento, assim, do grupo, a palavra me foi embora, do grupo que organiza, né? Do ministério. O pensamento é que você deve sempre sentir prazer e o desejo de fazer as coisas com o seu cônjuge, né? É óbvio que nem tudo dá. Aí talvez você pergunte, como assim nem tudo dá, né? Júlio joga futebol, ele não vai ter que botar linha, tu vai jogar aqui do meu lado, sabe como é? Então nem tudo dá, mas isso não quer dizer que Li não pode ver, ou um esporte não pode acompanhar, incentivar, mas tudo que nós fazemos, nós acreditamos, quem organiza, que você deve sentir o prazer de fazer com a pessoa ao seu lado, tá bom? Existem pessoas que podem não concordar, tudo bem, não tem problema não, mas é o que a gente pensa, tá certo? Então, nós queremos orar juntos, buscando agradar a Deus, nós juntos, estudando a palavra juntos e servindo juntos. Então, desta forma, nós fortalecemos a intimidade, tá bom? Vamos orar. Obrigado, Pai Santo, por este momento, que o Senhor abençoe esta aula, abençoe os casais, abençoe as famílias de sua igreja, nos dê uma direção que sempre honra, santifica o seu santo nome, e que o Senhor fortaleça cada vez mais os casais desta igreja, em nome de Jesus. Amém. Alguém tem uma pergunta, quer falar alguma coisa a respeito de fortalecendo a intimidade? E essa intimidade é no sentido de
buscando o conhecimento, não é? Tem coisas em comum e tem outras coisas que podem se tornar, não é, Evandro? Eu acho interessante, obrigado, Evandro, enriqueceu muito pensando nessa área, porque se você for lá em casa, a Denise, ela gosta muito de fazer quebra-cabeça, né? Não sei se vocês já viram, tem um quarto lá que é a exposição dela. Eu não gosto não, sabe como é? Ela fica, vem cá, aí a gente tem um contrato, eu não sei se alguém aqui já viu, quando é a última pedra, ela diz, vem, já eu vou correndo, aí ela, e a gente manda para os meninos, né, para Micaela e Ishua, sabe como é? E tem uma família que a gente ama muito, que também se diverte e manda. Então, a intimidade, ela vai além, onde você, poxa, fulano gosta disso, não é? Fulano gosta, deixa-me passar a Dilane, que ela... não. Eu só queria dizer que é assim, eu chamo, eu não decido tudo que eu quero na minha vida. Não, eu sou uma pessoa... Ela ainda hoje quer que eu goste de queijo. Olha o queijinho. Às vezes eu entro, eu fico olhando tudo igual, não consigo uma peça. Às vezes eu consigo uma, mas as minhas entradas, saída, tá certo? Então, mas alguém mais queria falar alguma coisa com relação à intimidade? Porque você, na intimidade, você também vai respeitando os direitos do outro, né? Como eu falei, o nosso desejo é que você faça tudo com seu esposo, com sua esposa, mas quando eu digo tudo, isso não quer dizer todas as coisas, né? Tem situações, alguns esportes, lazer, não é? Ou outras atividades, mas isso não quer dizer que não tem um apoio, entende? Isso não quer dizer. Então, em Eclesiastes, eu coloquei esse versículo separado dos outros para a gente entender. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol. E ele vai dizer qual é a vaidade. Mas eu fiz questão de tirar ele para que a gente saiba que ele vai dizer qual é outra vaidade. Mas antes de ver, é bom a gente entender que vaidade é o que é inútil, é sem valor. Vaidade é o que é passageiro. Não é? Por isso que lá no livro de Eclesiastes, Salomão ele vai usar a palavra muitas vezes vaidade, e é nesse sentido, algo que não tem valor, é feito uma neblina, é passageiro. Não quer dizer que sempre é pecado, porque a juventude, Salomão disse o quê? É vaidade, é passageiro. Então, às vezes as pessoas associam vaidade e associam muito mais a pecado do que a qualquer outra coisa, e não é. Então, o que é que ele percebeu, que ele considerou que é outra vaidade? Aí ele diz, ó, um homem sem ninguém. Um homem sem ninguém. Aí ele fala que não tem filhos, nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta, para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas da boa vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Considerei outra vaidade. Então, qual é a vaidade? É um homem sem ninguém, não é? Entende? Como é bom ter uma esposa, como é bom ter um marido, alguém ao seu lado, que compreende você e que está ao seu lado. Quando eu digo compreende você, mesmo você estando errado ou errada, compreende você. Isso não quer dizer que sempre concorda com você, tá certo? Não quer dizer que sempre vai fazer o que você quer, mas compreende, entende, não é? Que lhe orienta, que lhe instrui no caminho. Mas como é ruim não ter ninguém. E nesse caso, sem filhos, sem irmãos, a vida dele só ganhar dinheiro, riqueza, para quê? Então, o que nós juntamos deve ser para compartilharmos com nossa família. O momento não é, eu não estou falando de generosidade no sentido de compartilhar com outras pessoas, e é óbvio que sim,
mas agora é com sua família, você e sua esposa, tá certo? Você e sua esposa. Eu me considero uma pessoa pobre e não tenho problema nenhum em dizer isso, mas uma coisa que eu sempre fiz questão, e isso com um propósito, os meus filhos, quando eu e Denise não podia ir, mas a gente fazia questão. Na época, não sei se vocês lembram eu acho que era o Espetos, o restaurante aqui, né? Então, a gente sempre fez questão. Uma vez a gente come lá, a gente comeu, onde fosse. Uma vez a gente comia em algum lugar. É óbvio que tem lugares que vai ficar para uma outra vida, para uma outra vida. Mas, assim, de uma forma geral, eles sempre foram, a gente sempre fez questão de levar. A gente não tinha o hábito e nem condições, mas uma vez. Então, é importante você ter uma família com quem compartilhar, com quem você partilhar, não é? Tá certo? Então, é só para a gente ter um cuidado, né? Não, a solidão, ela é terrível, não é? A gente vai ver isso um pouco mais, isso é verdade, Delano. Mas a gente precisa até, assim, ensinar Dilane, porque esta é uma verdade. Eu já falei para vocês, os meus filhos, eles aprenderam, assim, eles tiraram a carteira, mas aprenderam a dirigir com o nosso carro, e era arranhão para lá, arranhão para cá, não é uma maçã para lá, maçã para cá, e de vez em quando o Ishua, ele ainda pede o carro para fazer uma viagem ou outra com Rebeca, quando ele sempre pega a chave, eu sempre digo a ele, lembre-se que você é o guardião de Rebeca, e tem que ser mesmo. Se o carro quebrar em algum lugar na estrada, deixa ele de lado, se tiver como sair, sai. Se roubarem o carro, peças do carro, isso não tem valor não, não tem valor não é? Guarde você, guarde ela e sai e deixa lá. Então, isso é importante a gente ensinar, porque tem coisas que a gente não quer emprestar, não é? E não é um pé, não é uma extensão, é nossos filhos. Mas para o mundo parece que é. Sabe como é? Vê se não pisar na bola aí, vice Júlio. Estou brincando. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho, né? Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que se estiver só, os caindo não haverá quem o levante. Né? E aí a gente vai e aplica exatamente para o casal, né? É sempre bom. Como é bom você ter alguém do seu lado que tem os ideais que você tem, e aí você precisa entender que eu não estou falando que tem que ser tudo, ninguém tem que andar na cartilha do outro, mas são os mesmos ideais, os mesmos propósitos, né? E a pessoa caminha. Eu sempre acreditei, sempre falei, continuo acreditando, que um casal que tem os mesmos ideais, os planos, quando eles traçam os projetos, é quase certeza de alcançar. Eu não tenho como ter minha casa própria. Se o casal determinar, eu acredito que vem uma força sobrenatural da parte de Deus que ajuda, que providencia, porque é o casal andando naquele propósito desde a criação. Então vai conseguir. Agora, se houver divisão, não é, partidarismo entre os dois, aí a coisa torna-se mais difícil. Mas acompanhado, olha, quem está acompanhado, você pode colocar aí, ele é abençoado, né? Um e o outro. A união, né, ela é protetora. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade, né? Tem vários celebrantes que, quando eles realizam o casamento, eles usam esse cordão de 3 dobras, né? Aí eles dizem, um é o marido, o outro é a esposa e o outro é Deus, né? E aí no final eles dão um nó, que é como se fosse Deus, que é o cordão de 3 dobras, né?
Tem alguns casais que eles são interessantes, né? Eu vou dar um testemunho de algo negativo que termina sendo positivo, né? Eles às vezes estão brigados e de repente no meio dessa, vamos dizer, desse momento, se um é chateado por alguém de fora, rapidamente eles se unem. Entende? Então, é como se dissesse, eu posso chatear Denise pode me chatear, mas você não pode não. A gente está chateados aqui, mas se chatear ela, rapidamente. Então, como é importante, não é? O casal sempre estar unido. É mais difícil quebrar, é mais difícil partir. Então, a pessoa que Deus colocou ao seu lado, ela é aquela pessoa que sempre vai lhe apoiar em todos os momentos. Tá certo? Sempre vai estar ao seu lado. Mesmo quando ela falar para você, olha, eu não concordo, eu não agiria assim, mas conta aí comigo. Não, eu acho que você pisou na bola, não devia ter feito isso, mas conta comigo. A gente está aqui para ir juntos. Vamos juntos. Uma pergunta ou uma dúvida? Um comentário? Fortalecendo a nossa intimidade. Naná? É abençoada, né? É próspera, né? E nós devemos acreditar nessas palavras, não é? Também lembrando que algumas pessoas, eles sempre colocam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como a corda, né? O cordão de 3 dobras, tá certo? Então, casamento é uma união divina, tá certo? Alguém duvida? Por isso o homem deixará pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nenhuma união na Bíblia, exceto falando da divindade, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, você vai ver tão forte quanto a união de um homem com uma mulher. Eu sempre costumo dizer que os filhos, eles saem literalmente, e aqui não tem nada figurado, literalmente, os filhos saem de dentro da mãe, não é? Mas a união, você percebe maior, é sempre entre o marido e a mulher. Você percebe que quando seus filhos casam, eles já começam, em algum momento da vida, tomar as decisões que são mais significantes para eles, para um ou para o outro, do que diretamente para vocês. Por exemplo, eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência, liga para um filho casado, ele vai atender, ele vai responder a você, tá bom? No tempo dele. Quando a mulher ou o marido liga, o tempo é mais rápido. O tempo é mais rápido. É alguma coisa. E você, como pai ou mãe, você não tem que se sentir enciumado, ou menosprezado, ou deixado. Isso é parte da união. Entende? Isso é parte da união. Tem. Porque o pai ou a mãe ou os pais estão querendo um direito que não mais pertence a eles e sim àquele casal. E no meu caso, eu confesso para vocês, por que não me deixa isso com um pouco de chatice? Alguém pode imaginar por quê? Porque eu não fico, por exemplo, enciumado, chateado. Alguém pode dar um chute? O que eu penso também, auxiliador, é o seguinte: mande Denise ligar ou qualquer um dos dois ligar para ver quem eu vou atender primeiro. Se chegar uma ligação, é claro que não chega, mas se chegar simultaneamente no celular, Denise ou qualquer um dos dois, eu vou atender quem? É óbvio que é Denise. Então pronto, a minha decisão, se é a decisão deles, vai em frente, está tudo certo. Entende? A gente precisa entender, os dois se tornam, é uma união santa, é uma união divina, é uma união sobrenatural, vem de Deus, não é algo natural. Não é? Às vezes você conhece aquela pessoa há poucos anos em relação ao convívio
com os seus pais. Agora, cumplicidade pecadora, cuidado na intimidade, tá certo? Como assim? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu, tá certo? Então, a intimidade, você precisa conhecer a Deus acima, não é? Conhecer ao Filho dele, ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, porque você não tem que ser cúmplice. E essa palavra a gente normalmente, mesmo sendo negativa diante da lei, mas quando a gente usa para relacionamento conjugal, no sentido positivo, mas você precisa saber o que é o certo e o errado. Entende? A mulher, ela viu que a árvore era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Comeu e deu. O texto não fala muito de tudo o que estava acontecendo, mas uma coisa interessante é que em nenhum momento aqui Adão reprovou. Em nenhum momento aqui Adão disse: opa, o que é isso? Quem foi que mandou você comer? Não, ninguém não, come. Aí ele cedeu. Não, ela comeu, parece. Aí a gente bate muito no sentido da mulher, parecia que era uma cobiça dela, mas será que não era? Não é de Adão passando e vendo, e a oportunidade apareceu, puf, tá certo? Então, como casal, nós queremos fortalecer a intimidade para quê? Querida, isso não é certo. Querido, isso não é certo. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha o que a palavra afirma. Então, você tem que instruir a pessoa no caminho do Senhor. O casal, ele não tem que cair juntos. Pelo contrário, não é? Do casal tem que estar naquele momento bem para poder fortalecer o outro. Até o livro de Efésios, ele diz, por exemplo, maridos, não é? Ame as suas esposas, mas como o Senhor Jesus amou a igreja. Mulheres, sejam submissas a seus maridos, como a igreja é submissa ao Senhor. Então, se você perceber, sempre tem a semelhança. Então, você precisa ter essa intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus que você tem, não é para, assim, maltratar, mas é para você realmente saber como guiar a sua família. E isso, infelizmente, nem sempre acontece, tá bom? Agora, vamos voltar aqui para Abraão. O Senhor disse a Abrão, ainda era Abrão: sai da tua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, né? E às vezes a gente não bate os olhos muito em Sara, né? Mas Deus disse: ó, vai para uma terra que te mostrarei. Deus não deu um endereço para Abrão. Deus simplesmente disse: saia. E ele foi, não é? Saiu com o que tinha, e a sua esposa foi. Ela poderia ter dito não. Não, eu não vou. A gente vê mulheres na Bíblia que foram rebeldes, que se rebelaram, não é? Eu acho que vocês lembram do caso de Vasti, não é? Que o marido chamou lá e disse: ó, vem. Ela disse: não vou não. E aí foi quando Deus levantou a Esther. Então a gente vê mulheres que se submeteram. E é interessante porque quando você entende o propósito, a união, não é? Fortalecida, a intimidade, porque a submissão, não é? E confiança precisa ter
ela confiava em Abrão, e de certa forma ela se submeteu a ele, e ele passou para ela o quê? Confiança. O que é que a mulher quer do marido? A mulher quer do marido um porto seguro, uma âncora, uma torre, uma rocha, em quem ela pode confiar. Tá certo? Ela pode confiar. Não, esse homem não vai me desamparar. E o marido, a mesma coisa, auxiliadora. E vocês sabem que a Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus, porque a Bíblia, ela não mostra somente o lado bom das coisas, não é? Da história dos casais. Não, a Bíblia mostra. Eles duvidaram em certo momento na vida, mas eles permaneceram naquele propósito, né? Tropeçaram, mas permaneceram naquele propósito, tá certo? Ao ponto de um passar confiança e o outro acreditar e aceitar. Hoje em dia, na nossa sociedade, é muito comum as mulheres trabalharem, e em alguns casos, né, não é todos os casos, o marido também trabalhando, mas se não tiver cuidado, pode querer passar na frente da posição. Esse versículo é que Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, né? Eu contei toda a história só para a gente lembrar que ele levou ela e ela foi. E não foi a pulso, né? A pulso, entende? Se Raquel tivesse dito, eu vou ficar, provavelmente Labão teria dito, fique minha filha, fique. Se Lia tivesse dito, eu vou ficar com meus filhos, provavelmente Labão, que é o pai de Raquel e Lia, teria dito, fique. Jacó, você não veio sem nada? Volte sem nada. Entende? Mas elas mesmo se posicionaram e ainda disseram, a gente tem parte lá da herança. A gente tem parte da herança. Então isso é muito importante, tá certo? Nós só seremos bons servos de Deus. E eu estou falando para a gente casado, né? Quando a gente verdadeiramente se relacionar bem com a nossa esposa, o nosso marido. Porque você vai perceber que a igreja, ela tem essa semelhança. Deus, ele não pegou qualquer coisa para fazer essa comparação entre marido e mulher, mulher e marido e a igreja. Por isso que ele diz, como o Senhor amou a igreja, como Jesus amou a igreja e se entregou por ela, mostrando o amor. Vocês devem amar a esposa. Como a igreja é submissa, sujeita, vocês devem. E um marido que ama a sua esposa, uma esposa que se submete a seu marido, biblicamente, isso não tem nada de horrível. O problema é como a sociedade coloca e a gente termina absorvendo mais lá. E às vezes, alguns irmãos absorvem lá e trazem a ideia de quase escravidão, e a gente termina tendo um certo repúdio, mas quando nós fazemos o que a Bíblia ensina, como a Bíblia nos orienta, é ótimo. A gente não tem nada a perder, só a ganhar. Ela foi, e Abraão não é o pai da fé, não é? E todas as mulheres não são filhas de Sara, Pedro fala isso, se imitar. Já leu lá em 1 Pedro, eu acho tão bonito, quando Pedro narra, ele diz, e Sara, que chamou Abraão de, alguém lembra? Senhor. Senhor. Está na hora de Denise começar. Então, oração é a chave da sabedoria. Essa é a história de Manoá, é o pai de Sansão. É quando o anjo
ele aparece à esposa de Manoá e diz: você vai ter um filho, e esse seu filho não vai comer uvas, não vai beber suco ou bebida feita de uva, ou qualquer comida, como pães e etc., com a pasta. Tá certo? Só que Manoá orou ao Senhor dizendo: meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste, um anjo, venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Aqui é algo que nós precisamos aprender a orar, o casal, e perguntar a Deus: como é que eu devo ensinar a meu filho? O que é que eu devo passar para ele? E muitas vezes a gente se perde nesse propósito e não ora. Vou ter um filho, quais são os planos de Deus para esse meu filho? Os filhos não são um presente de Deus, nós não temos que devolver eles a Deus. Pergunte a Deus. Deus ouviu a voz de Manoá, ou a oração, e o anjo de Deus, está vendo? Veio outra vez a mulher quando ela estava sentada no campo, porém Manoá, o marido, não estava com ela, e ela sai e vai chamar ele, e ele volta, e o anjo repete: olha, você tem que fazer assim, 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 assim. Nós fortalecemos a nossa intimidade quando nós oramos juntos, entende? Propósitos, razões. Então, quando nós temos esta união, e é importante, porque a oração não é uma intimidade entre você e Deus. A oração não é uma intimidade entre você e Deus. Você está compartilhando desta intimidade entre você e Deus, com seu marido, com sua esposa. Tá certo? Então você tem que criar esse hábito de orar. Foi aí que Manoá ficou sabendo. O texto está aqui em Gênesis, aliás, em Juízes. Então Elcana, eu gosto tanto desse versículo, viu? Anota aí o versículo que eu gosto. Elcana é o esposo de Ana. Lembra que Ana não tinha filhos e orou ao Senhor? E a outra mulher de Elcana tinha filhos e era rival, ficava menosprezando ela. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, o nome dela era Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Menino, esse Elcana, a gente pode dizer que é o cara, né? Não. Não, ele é, porque veja como ela está orando, triste, não tem filhos. A gente sabe que hoje, mas naquela época, naquela sociedade, ainda hoje, uma mulher que não tem filhos não é tão bem vista. Nanar lembrou do Salmo 128, da bênção que é ter filhos. Então ela estava lá, chorando, triste, e para consolar ela, o que ele disse: eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Não, exatamente, em qualquer área. E quantos de nós, como maridos, podemos dizer isso para nossa esposa com a mesma convicção, com a mesma posição do que Elcana? Isso é muito importante, porque em todas as áreas a mulher, ela quer se sentir segura, e Deus vai abençoar ela vai ter filhos, e a gente sabe que o primeiro filho é Samuel, e ela deixa ele servindo no templo ao Senhor, e ele vira um profeta e um juiz de Israel. Mas as palavras dele para consolar ela não sou eu melhor do que 10 filhos? 10 filhos. Então, a gente tem que seguir, a gente precisa imitar essa posição. Assim, o que é que acontece? Nós fortalecemos
Porque a confiança, ela desperta a tranquilidade. Ela não pôde falar nada. Provavelmente ele era um homem tão bom para Ana, tão bom, que ela disse, poxa, é verdade. Eu ainda quero ter um filho, não é? E vai ter filhos, ela não vai ter um filho, ela vai ter filhos, eu quero filho, não é? Mas ela disse, poxa, isso é verdade. Isso é verdade. Entende? E a gente não pode se depreciar o nosso cônjuge com palavras. Às vezes a gente faz isso, a gente quer humilhar, a gente quer menosprezar, a gente não quer suprir as necessidades tanto de um quanto do outro. E nós, como homens, nós precisamos lembrar que nós temos que suprir as necessidades da nossa família, especialmente da nossa esposa, né? Se você partir primeiro do que ela, que as lágrimas sejam... Esse aqui era um Eucana da vida, né? Porque não tem coisa melhor, veja, não tem coisa melhor com quem você contar. Não é verdade? Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Eu digo isso por experiência, tá certo? Tem momentos em que você vai precisar contar, e a pessoa com quem mais você quer contar é quem? A pessoa do seu lado. A sua esposa, o seu marido. Um comentário só, alguém quer fazer uma palavra? Miguel? E a presença de quem está lá na casa é a presença que você mais quer desfrutar, não é verdade? Então essa pessoa, eu sei que é possível, infelizmente, mas algumas vezes a gente machuca, a gente não quer, a gente machuca pela proximidade do dia a dia, porque nós somos seres humanos, falhos, falamos, agimos, muitas vezes errado, mas a gente não quer, porque se tiver alguém, eu perguntar para você, que você não quer de jeito nenhum machucar, a primeira pessoa você tem que dizer, minha esposa, meu marido. É a primeira pessoa. Machuca porque a proximidade, o dia a dia, a vida, como ser humano, mas essa é a pessoa. Então você faz questão de voltar para casa, ela faz, porque a presença daquela pessoa lá é a presença mais agradável. E veja, em todas as áreas a gente tem que, como ele disse, né? Ter 10 filhos, né? Eu lembro uma vez quando eu fui pagar o passaporte de Micaela, antigamente você só pagava, eu acho que era no Citibank, né? Lá na Rio Branco, eu acho que o Paulo lembra, né? Aí eu fui pagar com Micaela o passaporte dela. Cheguei lá, como sempre, antes de abrir, aí vamos olhar ali o Marco Zero. Quando a gente foi olhar o Marco Zero, aí eu percebi um barco saindo com os alunos. Aí eu perguntei, posso ir também? Eu e minha filha. Aí o cara disse, pode, era um passeio pelas pontes. Eu disse, hoje vamos embora, Micaela. A gente entrou, aí fez o passeio. O que é que eu fiz na outra semana? Peguei Denise e Ishua, vamos lá. Amigo, a gente pode ir, se tiver vaga, vocês podem. A gente foi de novo. Então, a gente sempre, o que a gente tem de melhor, o marido não é para ele. O que a esposa tem de melhor, não é para ela. A gente quer passar para o outro, a gente quer compartilhar para o outro. O melhor de nossa vida, o melhor do que a gente tem, a gente quer passar para o nosso cônjuge. Em tudo. Foi isso que Eucana falou, né? Então a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade? Lembra da mulher de Jó? Amaldiçoe a Deus e morra. Mantenha a fidelidade. Mas Jó respondeu, você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, e por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Uma das perguntas que as pessoas mais me fazem no livro de Jó é, ela morreu? Porque a turma pegou uma aversão pela mulher de Jó, viu? E quando Deus abençoa, que ele tem o dobro lá, e
novamente os filhos, foi daquela mulher lá que mandou ele. A turma criou uma ranzinza com ela, né? Mas veja, mantenha a fidelidade, porque a intimidade você tem com Deus e você quer passar para a pessoa ao seu lado, tá bom? Se eu estou botando um se bem grandão, tá bom? Pensando nessa situação, se você tivesse que entrar nos céus de mão dada com alguém, com quem você entraria, né? Entende? Aí você vê seu filho na frente entrando, ou sua filha com o cônjuge, você vai ficar chateado? Não, por que eu não vou ficar chateado? Porque eu vou entrar com minha esposa, com meu marido. É assim que temos que viver. E amados, quando nós nos submetemos, porque a submissão é para todos. Se você ler aquele texto de Efésios, normalmente as pessoas começam com o versículo 22, porque há uma divisão humana, mas ele já começa no 21 dizendo para nos sujeitarmos uns aos outros. Uns aos outros. Entende? Então, o ponto é, eu quero entrar com minha esposa, com meu marido, é isso. E quando nós seguimos o que a Bíblia ensina, veja, não é o que a igreja, não é o pastor, o padre, ou seja lá quem for, mas quando Deus ensina, se você fizer, você vai sentir na sua vida a diferença. Entende? Você pode perguntar, podemos toda a família entrar de mãos dadas, né? Pode ser que o anjo diga, não, só pode ser com um. Então você diz, ó, se você não é casado, você entra aí. Entra com o Senhor Jesus, né? Você joga essa, tá certo? Então a posição de Jó, mantenha a fidelidade. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, a mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, ambos. Espere sempre no Senhor, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. Quer dizer, esse casal, não é? Zacarias e Isabel, avançados, velhos, além da idade avançada, ela estéril, Deus preservou o casal para quê? Para trazer João Batista. Pode ser que Deus está trabalhando na sua vida, no casal, na vida do casal, na sua vida, na vida da esposa, para um fim proveitoso mais na frente. Então espera no Senhor. E eles trouxeram quem? Não é? Você mantém a intimidade quando você vive junto com sua esposa, com seu marido, de forma justa, né? Praticando a justiça, andando. Em Atos, nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Homem, esse Apolo, era eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele conhece as Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Mas depois da vírgula, conhecendo apenas o batismo de João, faltava algo. Sempre falta algo na vida de todo mundo. Porque olha a descrição dele, poderoso nas Escrituras, eloquentes, não é? Ele era instruído no caminho do Senhor, mas naquela época não havia internet, ele não sabia que Jesus já tinha morrido, que tinha que ser batizado em nome de Jesus, ele continuava no batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de quem? De Deus. Priscila, a mulher, e Áquila, o homem. Eles conheciam as Escrituras, não é? Eles não foram ensinar uma pessoa qualquer, não. Eles foram ensinar, o nome do cara já é Apolo, né? Entende? Foi lá e ensinou a eles, ó,
está faltando aqui alguma coisinha. Você precisa entender isso. Entende? E é assim, o casal ele precisa, como eu botei, orar juntos, estudar a palavra de Deus juntos, servir juntos. Outro detalhe de Priscila e Áquila é aqui, ó. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles, de Priscila e Áquila, buscando, mas veja, buscando no serviço. Quando a gente diz, e parece que não há uma recepção, uma volta boa, quando a gente diz para os casais, não é somente eu, mas os outros, se envolva em uma área, não é se envolva em todas as áreas da igreja, você trabalha, tem família, etc, mas se envolva em uma área, onde você diz, olha, eu desempenho aqui um serviço com minha esposa para o reino. Desenvolva uma área onde você tem intimidade, onde vocês fazem algo juntos, pode ser qualquer coisa, entende? Mas vocês fazem juntos para o Senhor. Vou dar uma corridinha. Amor e respeito. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Amor e respeito. Amor e respeito. Tá certo? Amor e respeito. Uma pergunta antes da gente ir para o último quadro. Pum. Agora aqui é diretamente para os maridos. E esse texto ele é interessante, porque é 1 Pedro capítulo 3, do versículo 1 a 6, é somente para as mulheres. Mulheres, vocês têm que ser assim. Mas não cabe agora na aula, eu não vou falar nada para as mulheres, mas cabe aqui para a gente o 7. Ele só tem um versículo lá para os maridos, mas eu acho esse versículo, no meu ponto de vista, bate os outros, porque ele diz, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, discernir. Às vezes falta o discernimento. O discernimento, na maioria das vezes, na Bíblia, não é discernir o certo e o errado, não. Por exemplo, roubar, certo ou errado? Não tem o que discernir aí, não. Matar, não, peraí, deixa eu tentar discernir isso. Não tem. Adulterar, não tem. Mas discernimento é aquelas coisas que parecem que é certo, parecem que é justo, parece que podemos fazer, pois todo mundo está... Aí é você ter, porque o discernimento é um dom. Romanos fala isso. Discernimento é um dom. Aí você olhar e dizer, rapaz, isso aí parece legal. Isso acontece muitas vezes na área de ganhar dinheiro. Entende? Tem pessoas que, não, foi uma mentirinha aqui, mas você não vai prejudicar muito. Você é uma pessoa íntegra, que anda na justiça. Então, discernimento você consegue. É você saber entre a diferença entre o falso e o verdadeiro. Quando é bem... Eu gosto de dar um exemplo que eu achei interessante. Eu comprei um calção, e eu comprei o calção pensando que era Adidas. Aí um dia eu estava com um calção, aí quando eu olhei, aí eu li, aí tinha o nome Adidas. Aí eu disse, a minha primeira impressão, escreveram o nome errado, foi pelo preço, eu deveria ter notado. Então, primeira linha. Então, o discernimento é para aquelas coisas que o marido, muitas vezes, não, eu sou o homem da casa, quem é que tem que impor respeito aqui? Quem é que tem que obedecer?
Quem é que tem que mandar? Ele pensa, né? Ele não tem esse discernimento. E aí ele continua, dando honra à esposa. Poxa, a sua esposa, ó, ela pode errar uma palavra aqui, uma palavra ali, uma atitude aqui, uma atitude ali. Ela pode tropeçar aqui, você está do lado dela. Alguém mangar da sua esposa na sua frente, oxe, é soltar os cachorros em cima dela. E solte mesmo, entende? Sua esposa, honra para ela, entende? Você vai, é o que ela espera de você, tá certo? Você parte mais frágil, e a mulher, veja, é a estrutura como Deus fez, não é? É a parte mais frágil, não é somente no sentido físico, e isso não desmerece em nada, cada um no seu papel, é como Deus fez. Por outro lado, Deus a criou para ser auxiliadora idônea. Está vendo? Deus criou auxiliadora idônea. Mas a gente precisa entender o papel. E por ser co-herdeira da mesma graça de vida. Agindo assim, o homem que age assim, as orações dele, de vocês, não serão interrompidas. Quando o marido trata mal a sua esposa, grita com ela, xinga ela, menospreza ela, chama ela burra, analfabeta, incompetente, suja, e sai, as orações dele não passa do teto. Não passa do teto. Entende? Não passa do teto. Então, para que as minhas orações elas não venham a ser interrompidas, eu devo tratar a minha esposa dessa forma. Perguntas? Isso é muito importante, Miguel. A nossa posição. E a esposa, ela sempre espera que a nossa posição sempre seja favorável a ela. Quem é que leva a sua esposa para o médico? Pode ser até que ela diga, não precisa não. Precisa não. Mas se você puder, leva. Se você puder, pega.